Está na hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das investigações contra as fake news, as pautas da bancada governista e o cenário político atual. Eu converso com a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Deputada, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Bom, deputada, a senhora está sendo alvo de um inquérito de investigações com relação às fake news e também teve o sigilo quebrado, aí a pedido da Procuradoria. Eu queria saber como é que a senhora vê essa situação, esse embate todo que nós estamos vendo entre o Supremo, alguns parlamentares, apoiadores do presidente Bolsonaro, o governo, enfim, esse impasse político. Vejo como um momento de extrema gravidade para a nossa democracia e para a separação dos poderes. É inédito, né? Não há precedente na história de um ataque desse do Supremo Tribunal Federal a parlamentares, especialmente, né, parlamentares que não têm nenhum problema, digamos assim, de corrupção, não são nem alvo desse tipo de coisa. Na verdade, o que está sendo atacado é o nosso direito de expressão e, pior do que isso, né, a nossa prerrogativa constitucional de inviolabilidade das nossas palavras, opiniões e votos. Agora, a investigação também com relação à questão de financiamento, de organização de atos antidemocráticos, e aí vem aquelas críticas ao Supremo, fechamento do Congresso, o Congresso do qual a senhora faz parte, mas a gente tem visto muito essas faixas e manifestações, né? Olha, na verdade, não são muitas as faixas, são algumas, só que nós não detemos o controle sobre as pessoas, ninguém pode pedir uma pessoa que é livre para se manifestar, de ir a uma manifestação e colocar uma faixa até de fechamento do Supremo ou de fechamento do Congresso. Como é que alguém pode achar que nós queremos fechar o Congresso? Eu faço parte do Congresso. Aliás, eu me candidatei porque eu tenho um profundo respeito pelo Parlamento e um dos meus objetivos é resgatar a credibilidade do Parlamento, inclusive, e a sua autoridade. Porque eu, como advogada, procuradora que foi, jurista, sempre vi com muitos maus olhos o ativismo judicial. Ou seja, o judiciário, ao invés de aplicar a lei que é feita no Congresso por representantes do povo, ele tem modificado a lei de acordo com a consciência e o entendimento do que deveria ser a lei por parte dos julgadores. Então, isso é uma coisa extremamente grave, que viola o princípio da independência dos poderes e da harmonia. E eu luto muito contra isso desde o primeiro dia que pisei no Parlamento. Nunca quis fechar Supremo, de jeito nenhum. Mas eu não posso ter a minha liberdade de expressão cerceada, censurada, ou até a minha prerrogativa de imunidade parlamentar violadas, porque eu teço críticas a decisões do Supremo Tribunal Federal ou a decisões ou a comportamentos de quem quer que seja. Agora, deputada, as críticas ao Supremo vieram antes, por exemplo, da interferência na escolha do novo dirigente da Polícia Federal, que foi uma coisa que até acelerou essas manifestações. Eu queria saber, em princípio, como é que a senhora viria, de uma forma adequada, o comportamento do Supremo? O que a senhora espera do Supremo? A senhora que foi procuradora, inclusive, não é? Exatamente, e fui assessora no Supremo Tribunal Federal. Então, sempre tive muito respeito pelas instituições e pelo Supremo. Na Procuradoria, fui coordenadora dos tribunais superiores, mas eu não reconheço o Supremo de hoje. Não reconheço. Um Supremo cujos ministros violam a Constituição ao invés de resguardarem a Constituição. Ministros que criam crimes, quer dizer, passando por cima dos princípios mais básicos, a primeira aula de direito penal, que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Ministros que dão início a um inquérito, onde eles se dizem vítimas, onde eles serão os acusadores, investigadores e os julgadores. Então, qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, não precisa nem conhecer do direito, já percebe que isso não está certo. Então, infelizmente, hoje a democracia está sob ataque. E esse ataque parte exatamente do Supremo Tribunal Federal. E é contra isso que eu me rebelo. Agora, deputada, como é que a senhora vê essa banalização quase que a gente tem visto de se falar em golpe, de se falar em impeachment, de se falar em intervenção? E eu coloco também as manifestações nesse sentido, que quando se fala em respeito às instituições, seria respeito mesmo, respeito inclusive ao que está previsto na Constituição. A senhora não acha que a sociedade subiu muito o tom?
A sociedade está cansada. E se todo o poder emana do povo, como é que você pode dizer que a sociedade subiu o tom? Algo não está funcionando bem para a sociedade estar elevando o tom. Porque, fala sério, o que marca um conservador? E a maioria da sociedade é conservadora. A sociedade não é feita por pessoas revolucionárias. A sociedade é feita por pessoas que querem viver suas vidas em paz, querem trabalhar, estudar, criar seus filhos, poder ir à missa domingo, quem for religioso, ou ao culto. A sociedade, ela quer viver sua vida em paz. O problema é que hoje o cenário político, a política, não está deixando as pessoas viverem em paz. Nós, a sociedade, estamos sob ataque do Estado, de um Estado opressor, de instituições que estão aparelhadas atacando o cidadão. Então, a gente não pode dizer que a sociedade eleva o tom quando você tem lá no artigo 1º da Constituição que todo poder emana do povo. Se o povo não está satisfeito, o povo tem que aprender realmente o caminho da rua, o povo tem que se expressar, seja na rua e seja nas redes. E o que é que nós estamos tendo? Um contra-ataque. Querem calar o povo. Já estão falando aí, né, de fazer censura nas redes a pretexto de se combater as fake news. E isso é um absurdo. E o povo precisa entender que é o povo que está correndo o risco de ser calado. Agora, nós temos visto aí nas últimas semanas manifestações também em defesa da democracia, manifestações contrárias ao presidente, que cresceram nas últimas semanas. E como é que a senhora vê aí? Também seria o povo indo às ruas. É claro, mas o povo tem que ir às ruas para defender a sua posição. Mas é um absurdo parte da mídia chamar o povo conservador, que vai para a rua defender o governo do presidente, legitimamente eleito, de manifestação antidemocrática, quando isso é um exercício da democracia, e chamar pessoas que vão vestidas de black bloc, de antifas, que vão dispostos à violência, que carregam cartazes como ditadura do proletariado, chamar essas pessoas chamar isso de manifestação democrática. Está aí uma grande fake news que é contada por parte da mídia e a gente não pode assistir a isso calado e concordar. Então, esse inquérito do Supremo que chamam de inquérito das fake news, na verdade, não passa de um inquérito ilegal e é um inquérito da censura. E o que eles chamam de inquérito dos atos antidemocráticos é um inquérito dos atos de apoio ao governo, dos atos pró-governo. Agora, seria o momento de a população ir às ruas, seja qual for a intenção ou a defesa, para se manifestar em meio a uma pandemia? Vou te dizer uma coisa, o povo está com mais medo de ser calado e das medidas autoritárias do que do próprio vírus. Isso é uma loucura, né? Mas é real. As pessoas que deveriam ficar em casa, deveriam ter paz e descansar, elas estão preferindo se arriscar e a aglomerações porque elas estão temerosas de serem caladas, temerosas de terem os seus direitos mais básicos violados. E aí começaram as pessoas que são pró-governo, que viram o presidente sendo atacado, que viram uma narrativa sendo construída, como se essas manifestações fossem antidemocráticas, as pessoas começaram a assistir tudo isso. E acusadas de aglomeração. Aí, de repente, os antifas vão à rua e palmas para eles, todo mundo aplaude. Aí não tem mais problema de vírus, aí não tem mais problema de contaminação, e essas sim são as verdadeiras manifestações pró-democracia. Cadê o vírus nessa hora? O vírus não ataca os antifas? O vírus só está presente em quem faz manifestação pró-governo? Então, todas essas mentiras vão sendo desmascaradas porque o povo não é bobo. Agora, deputada, nós tivemos aí várias ações, intervenções, mudanças, aí até prisão do Queiroz, que de certa forma fragilizam um pouco mais a posição do presidente Bolsonaro. Paralelamente, a gente tem visto o presidente buscar apoio dos partidos tidos como de centrão. A senhora, como parlamentar, como é que vê hoje o ambiente na casa em termos de implementação da agenda? O Brasil enfrenta vários desafios na economia, na política, pandemia, e vai precisar levar adiante uma agenda importante. A senhora vê a formação dessa base agora? Olha, está ficando melhor. Está ficando melhor porque o governo está abrindo espaço para que mais parlamentares participem, digamos assim, do governo, sem tomar lá da cá.
o presidente já deixou muito claro que se houver qualquer ato de corrupção ou de desvio, essa pessoa será retirada. E, na verdade, as pessoas que estão sendo trocadas, aquelas que estão saindo, são pessoas que foram colocadas pelos governos anteriores, foram colocadas pelo PT ou foram colocadas por partidos do centro mesmo, porque a verdade é que os apoiadores do presidente não ocupam quase espaço no governo, quase nenhum. Essa é que é a verdade. Porque o presidente nunca se ocupou disso, ele sempre deixou muito claro que ele não estava interessado em distribuir cargos. Mas a articulação do governo tem trocado pessoas, mas o aviso é muito claro. Se houver desvio, se houver corrupção, a pessoa está fora. Então é um alívio como parlamentar ver que as pautas do governo, que são pautas importantíssimas para o Brasil, começam a andar. Porque com muita tristeza eu assisti várias vezes parlamentares deixaram de votar pautas importantes porque diziam, não, esse governo não faz nada por mim, então não vou votar. Isso é triste e a gente espera que nas próximas eleições, em 2022, mais parlamentares com consciência e compromisso para com o país sejam vencedores nas urnas, né, e que a gente possa ter uma maioria consciente no Congresso. Agora, o PSL teve a maior parte dos políticos eleitos com base no apoio dado ao presidente Bolsonaro e o apoio que receberam dele. E a gente viu o presidente saindo do partido, a base do partido muito dividida, então não foi uma estratégia que deu certo nesse sentido, não é? De ter um perfil conservador. A que a senhora atribui essa divisão toda? Infelizmente, há pessoas oportunistas que se elegeram com o nome Bolsonaro no peito, na bandeira, no grito de guerra, e que pouco tempo depois de estarem no parlamento viraram as costas ao presidente e passaram a atacá-lo. Então, esse foi o grande problema e esse foi um dos motivos do racha. O presidente também saiu porque ele pedia mais transparência no partido e não encontrou a transparência que ele queria, mas o presidente sair não seria problema, porque cargo majoritário, né, de presidente, governador, de senador, a pessoa pode ficar sem partido. O problema somos nós, parlamentares, que dependemos do partido para podermos ocupar espaço realmente na Câmara dos Deputados. Então, foi realmente uma perda muito grande nesse sentido, esse racha no partido. Mas agora, a gente está procurando, digamos, unir os caquinhos aí e com a mudança na liderança do partido, porque a deputada Joyce foi uma pessoa que favoreceu muito esse desgaste, porque ela realmente maltratava os parlamentares que não eram da turminha dela. E a gente espera que... Pois não. Não, pode concluir aqui, chegamos ao final do tempo, pode concluir. Pois não, é só para dizer que com a mudança agora na liderança, com o deputado Felipe Francischini assumindo aí a liderança, a gente espera que essas coisas se acalmam e o partido possa ter um pouco mais de paz e unidade. Perfeito, ouvimos aqui a deputada federal Bia Kicis, que é do PSL do Distrito Federal. Deputada, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, uma boa noite. Vocês.